Vamos ler hoje novamente o Salmo 91. Nós queremos hoje fazer um apanhado de tudo aquilo que nós vivemos na campanha, em cima deste Salmo. Eu creio que hoje nós vamos estar trazendo um fechamento. Eu tinha deixado essa parte para o pastor Marquinhos, mas infelizmente eu vou ter que atropelar o pastor Marquinhos. Pastor Marquinhos, sei que você está ligadinho aí, eu tenho que te atropelar, não tem jeito. Mas a semana que vem, se Deus quiser, você vai estar aqui e vai estar continuando com esse trabalho na quinta-feira que Deus tem colocado nas suas mãos. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não terás terror durante a noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe este texto na palavra de Deus. Irmãos, o Salmo 91, nós podemos dizer assim, é um dos salmos que fala muito sobre a fé, uma vez que ele descreve a segurança perfeita que tem aquela pessoa que confia no Senhor. Lembra que a semana passada eu falei que o Salmo 91 funciona para aquele que vive na fé, aquele que vive como verdadeiro filho de Deus. De nada adianta, como eu disse a semana passada, deixarmos a Bíblia aberta no Salmo 91, numa estante na nossa casa, achando que isso vai trazer alguma proteção, porque isso é mentira, não vai trazer. Mas quando eu vivo uma vida em Deus, quando eu vivo a vida na fé, então este Salmo vai funcionar na minha vida, porque Deus vai abençoar a minha vida através de tudo o que está escrito aqui. Porque eu sou um filho de Deus, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu estou na presença do Senhor, e Deus então vai derramar sobre mim as bênçãos que estão descritas nesse salmo. Então, o principal fundamento deste salmo é a fé. Se você olhar, os 2 primeiros versículos falam exatamente isso. Aquele que vai habitar no esconderijo do Altíssimo vai descansar também na sombra de Deus, e vai crer que Deus é o seu refúgio, vai crer que Deus é o seu castelo forte, vai crer que Deus é aquele em quem nós podemos confiar. Nós precisamos, em outras palavras, crer na pessoa de Deus. Não é crer apenas com a cabeça. Muitas vezes nós achamos que a fé, basta você acreditar. Não, crer é muito mais do que acreditar. Crer é você se envolver. É você ter relacionamento. Eu falei sobre isso na minha semana passada. É necessário se relacionar com Deus. É interessante que o salmista usa aqui 4 nomes para Deus. A gente lendo assim não percebe, mas quando a gente vai para a língua hebraica, a língua em que a Bíblia foi escrita, a gente tem 4 palavrinhas aqui para descrever Deus. Primeiramente a palavra Elion, que significa Deus Altíssimo. Tá lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Depois tem a palavra Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso, aquele que descansa à sombra do Onipotente, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Lá no hebraico está Elion, está Shaddai, ou El Shaddai. Depois tem a palavra Yahvé, que significa Senhor, né? Diz o Senhor. Aí está a palavra Yahvé. E finalmente, tem a palavra Elohim, meu Deus. Exatamente no versículo 2 fala, meu Deus em quem eu confio. Então veja que o salmista tinha uma intimidade tremenda com o Senhor. Ele não conhecia a Deus apenas por um nome, mas ele conhecia a Deus por vários nomes. E aqui ele fala de 4 nomes na língua hebraica que significa Deus. Então ele tinha esse relacionamento com Deus. Ele conhecia Deus de fato. Ele sabia que o Deus era altíssimo, que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus era aquela pessoa em quem ele podia confiar. Ele sabia de tudo isso. E eu preciso ter esse conhecimento para usufruir das bênçãos que Deus tem derramado para mim em meu favor. Quando a gente crê nisso, então a gente vai crer nas promessas de Deus. Nós vamos saber que Deus é porto seguro. Ele é o meu refúgio. Não importa que venha tempestade. Eu me lembro quando eu era bem pequeno, a gente viveu muitas crises assim, principalmente quando morando em fazendas, né? Tinha aquelas chuvas de pedra muito fortes. Não sei se você já passou por isso. E o telhado daquelas casas era telhado de telha comum. Aquelas telhas batiam no telhado, quebrava a telha e vinha cair em cima da gente, as pedras, né? Eu lembro que várias vezes, quando tinha essas tempestades, a gente escondia a mesa. A mesa era aquela mesa de madeira bem forte, né? Então a minha mãe colocava as crianças ali debaixo da mesa. Fica aí, não sai daí. E chovia pedra. Mas ali naquele lugar nós estávamos protegidos. É isso, irmãos. Em Deus você está protegido. Deixa vir pedra. Você está protegido. Neste salmo também, a gente encontra aqui alguns inimigos da fé. Nós falamos sobre eles, estou apenas relembrando, né? Os inimigos da fé que tem nesses salmos, um deles é o laço do passarinheiro, é uma armadilha. O que é o laço do passarinheiro? É aquela armadilha que a gente utiliza para pegar o passarinho. Mas não só passarinho, pega também outros animais. Utiliza muito isso na caça. E normalmente arma-se o laço com um certo alimento. E quando aquele animalzinho, aquele passarinho vai lá para comer aquele alimento, e ele bica aquele alimento, o que acontece? Aquele laço, e ele fica preso. Nós temos que ter cuidado com o laço do passarinheiro. Deus me livra do laço do passarinheiro. Mas às vezes eu meto a mão onde não devia, eu faço aquilo que não devia, e aí eu fico preso naquilo que eu fiz, naquilo que eu não devia ter feito. Um outro inimigo da fé aqui é a peste perniciosa. O que significa essa peste perniciosa? É algo que vem, nós estamos vivendo um período de peste, né? A Covid, nada mais é do que uma peste. Ela vem. Mas eu tenho promessas de Deus para mim também, de que se eu estar nele, Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai me abençoar. Aí, tem algo impressionante também nesse salmo. Os frutos da fé. Nós vimos, primeiramente, o Deus da fé, os inimigos da fé, agora os frutos da fé. A gente vai ter alguns aqui. Podemos encontrar, primeiro fruto, nós podemos encontrar refúgio debaixo das asas de Deus. Eu lembro que o dia que o pastor Marquinhos falou isso, ele usou o exemplo da galinha. Vocês lembram da galinha? Que quando a galinha, os pintinhos estão sob ameaça ou de uma tempestade, fogo, ou de um gavião que queira roubar os pintinhos, ela grita e os pintinhos vêm correndo, entra tudo debaixo. Pode matar a galinha, os pintinhos vão ficar ali. Há relatos na história de galinha, de fogo, onde a galinha morreu queimada
mas os pintinhos não morreram. Deus é assim. Ele me abriga debaixo das suas asas. Ele me abriga. Esse é um dos frutos da fé. O segundo é a fidelidade de Deus. O Salmo 4 fala assim: tua verdade é escudo e broquel. Ou seja, quando eu estou na verdade de Deus, Ele vai manter a sua fidelidade para comigo. Não há coisa pior nesse mundo, irmãos, do que lidar com pessoas infiéis. Não é verdade? Muitas vezes a infidelidade destrói um casamento, a infidelidade destrói a amizade, a infidelidade mata uma pessoa. Não há coisa pior do que a infidelidade. Você confia e de repente você se sente traído por aquela pessoa em quem você confiou. Não há erro em Deus, porque a verdade dele, ela é escudo e ela vai me manter protegido. E ele é fiel em todas as suas promessas. Jamais Deus vai falhar em alguma das suas promessas. Amém? Depois a gente pode ser tranquilizado em momentos de terror. Vejam aqui algumas coisas. O perigo e o mal não me atingem. Ele fala: não te assustarás do terror noturno. Você não precisa temer seta que voa de dia. Você não precisa temer peste que se propaga nas trevas. Você não precisa temer mortandade que assola. E há algo impressionante nesse salmo, que ele fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. E aí ele fala assim: e mal nenhum, praga nenhuma chegará à tua tenda. São algumas coisas que nós vivemos nesse mundo, que muitas vezes nós passamos por elas, muitas vezes nos assustam, muitas vezes nos aterrorizam, mas quando eu estou firme em Deus, essas tempestades vão passar. Às vezes elas passam como uma enxurrada, carregando um monte de coisa, mas a gente fica ali firme em Deus. O crente não se abala. Muitas vezes eu vou num velório e eu vejo uma família que não é crente, que perdeu um ente querido, e há um alvoroço, uma gritaria, aquelas pessoas chorando desesperadamente. De repente eu vou num velório de um crente, como quando todos da família são crentes, o máximo que eu vejo é alguém fazer assim, né? Enxugar uma lagrimazinha do olho. Nem pode pôr a mão no olho, porque eu não sei se a minha mão está limpa, mas vai lá no olho. E a gente não escuta aquele choro. Sabe por quê? Porque nós sabemos para onde vamos. Nós cremos num Deus que tem promessas, um Deus que me deu salvação por Cristo Jesus. Ele disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O crente verdadeiro é essa pessoa. Pode cair o mundo, pode abalar a terra, mas ele diz: eu estou firme, porque eu creio num Deus que me salva, não só nesta terra, mas ele me salva para a eternidade. São promessas tremendas de Deus. Algo também que nós iremos ver é a punição do ímpio. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com aquelas pessoas que se levantam contra nós. A gente fica ali, né? Eu já até falei isso, acho que a semana passada, se não me falha a memória. Então, lá no trabalho, às vezes na escola, às vezes um vizinho. Tem pessoas que parecem que têm prazer em perseguir crentes. Eu lembro de uma experiência bem interessante aqui, e uma irmã que deu testemunho há muitos anos atrás. Eu posso falar isso, que essa família nem está na igreja mais hoje, mas naquela época esse testemunho me inspirou muito. Essa irmãzinha que varria o lixo e colocava no portão da casa dela. Eu não sei se você já viveu isso, né? Mas é uma coisa ruim, não é? Você levanta de manhã, está lá um monte de lixo que não é teu. A vontade que a gente tem, qual é? É varrer o lixo de onde veio. Essa não é a vontade? Espera lá, vou jogar para você. Você trouxe, você leva. Né? Mas essa irmãzinha não. Sabe o que ela fazia?
ela ia lá, pegava a pazinha dela, ensacava aquele lixo e punha para o caminhão de lixo levar. E essa vizinha novamente fazia. Um dia essa vizinha ficou indignada, falou, foi procurar essa irmãzinha e falou, escuta, eu varro meu lixo na porta da tua casa porque eu quero brigar com você. Eu estou te chamando para briga. E você não fala nada. Você não tem sangue. Ela falou assim, sabe por quê que eu cato o teu lixo e coloco para o caminhão de lixo levar? Pode falar. Porque eu amo você, sua família, e eu quero a tua salvação. É por isso que eu faço isso. Fechou o portão e entrou para dentro de casa. Nunca mais aquela vizinha pôs o lixo na porta da casa dela. Mas não sei se depois essa vizinha foi salva. Mas ali ficou um princípio tremendo, importante, de amor cristão, de vida cristã. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com aquelas pessoas que se levantam contra nós. Porque no versículo 8 fala assim, somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Então deixa os ímpios com Deus. Deus cuida deles, não vou me preocupar com isso. E depois nós temos também os amigos da fé neste salmo. Versículos 11 e 12 fala assim, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles vão te sustentar nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que significa isso? Deus tem colocado os seus anjos como ministradores a nosso favor. Eu gosto da expressão aqui que Deus deu ordem aos anjos. Eu não posso orar para anjo. Porque se eu orar para anjo, eu vou estar colocando o anjo, não é dele. Mas quando eu oro a Deus assim, Deus envia os teus anjos em meu favor, eu vou dizer, Deus até já enviou. Você sabia disso? Porque aqui diz, olha, ele deu ordem aos anjos para que te guardem todos os teus caminhos. Então, onde eu pisar os meus pés, eu não creio naquele negócio de anjo da guarda, como ensinava na igreja católica, né, quando eu fiz catecismo, lá há muitos anos atrás. Não, eu creio que não existe um anjo da guarda meu. Existem os anjos de Deus, que são mandados por Deus para me proteger. E anjos de acordo com as necessidades. Na Bíblia tem as coisas, algo interessante sobre os anjos. Quando um anjo tinha que trazer uma mensagem, era Gabriel. Gabriel era o anjo mensageiro. Foi o anjo que apareceu a Maria, provavelmente foi o anjo que apareceu a José. Foi o anjo que falou com Daniel. Esse era Gabriel, ele era o mensageiro de Deus, ele trazia as mensagens. Mas quando houve necessidade de uma guerra, de uma intercessão, na vida de Daniel, não foi Gabriel. Sabe qual anjo que foi? Miguel. Mas por que Miguel? Porque Miguel está numa classificação diferente de Gabriel. Miguel é tido na Bíblia como o anjo, aquele anjo que vem para proteger os filhos de Deus. Aquele anjo que vem para guerrear no reino espiritual. Então, de acordo com a sua necessidade, vai ser o anjo que Deus vai te mandar para poder proteger a tua vida. E eles cumprem as ordens de Deus. Deus ordena e eles cumprem as ordens de Deus. Ou seja, eles nos guardam em todos os nossos caminhos. Onde eu pisar a planta dos meus pés, ali vai ter anjos de Deus, ordenados por Deus para estar me protegendo, para estar me guardando, para estarem me abençoando. E lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, fala que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Então, é um princípio da palavra de Deus, um princípio importante que eu preciso crer e você saber que Deus tem cuidado de você até mesmo dessa maneira. E finalmente, nos versículos 14 a 16, a gente tem aqui a comunhão da fé. Eu estou mostrando que esse salmo ele tem muito a ver com a nossa fé. Nós falamos dos inimigos da fé, nós falamos dos frutos da fé, e agora a comunhão da fé. Diz assim os versículos, vou ler novamente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Gente, Deus não manda só anjo, não. Deus vem com a sua presença. Isso é mais importante do que os anjos. Eu me lembro de um texto lá no Antigo Testamento, que Moisés estava no deserto com o povo, e Deus estava meio bravo com o povo por causa da desobediência. E Deus então fala para Moisés assim: Moisés, eu vou enviar um anjo diante de vocês. Mais para frente um pouquinho, Moisés vai orar a Deus e fala: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar, mate a gente aqui mesmo. Em outras palavras, sabe o que Moisés disse para Deus? Eu não quero o anjo não, eu quero é a tua presença. A presença de Deus, ela está conosco. Há promessas aqui, né? Quando nós amamos a Deus, é interessante, quando nós temos amor, quando nós nos apegamos a Deus com amor, Deus então fala: eu o livrarei e eu vou por você a salvo. Sabe o que significa isso? Suponhamos que você estivesse, hoje é moda o fogo, né? Você estivesse no meio de um canavial e o fogo cercou o canavial. Você não tem para onde correr. Você correr para cá tem fogo, correr para cá tem fogo, e você está vendo o fogo se aproximar. Mas de repente vem um bombeiro de helicóptero, joga uma caçamba onde você está, você sobe naquela caçamba, e aquele helicóptero te issa e vai colocar você lá na terra arada. Essa é uma figura interessante. Muitas vezes nós estamos dessa maneira, no meio do fogo. Mas Deus vai lá e te tira do meio do fogo e te coloca num lugar a salvo. É gostoso essa figura, não é? É exatamente isso que está dizendo o Salmo aqui. Né? Exatamente isso. Se não, veja o que ele fala. Olha, eu o livrarei. Bom, tirar do fogo já livrou. Mas eu o porei a salvo. Ele não só te livra, mas ele vai te pôr a salvo. E o mais importante, eu vou ter um relacionamento com Deus através da oração. O Salmo fala assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Você não vai ficar sem resposta. Deus vai te responder. Aí ele ainda complementa: na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Eu gosto aqui dessa palavra angústia, porque ela tem a ver com toda a sorte de sofrimento que possa vir sobre a nossa vida. Você já passou pelo dia mau? Lá em Efésios fala do dia mau, né? Esse dia mau é aquele dia em que não deu nada certo, em que você está vivendo uma aflição, onde você houve perdas tremendas na sua vida, onde você está vivendo uma dor, um aperto, uma angústia. Eu já vivi dias na minha vida e você provavelmente já viveu também. Num dia desses, às vezes você fala: ah, Deus, eu quero morrer. Né? E eu já pedi a morte alguma vez na minha vida. Não que eu quis me matar, isso não. Mas eu pedi a Deus: se o Senhor quiser, pode me levar, que eu não estou aguentando mais. É possível que você já fez isso também. Mas aqui há uma promessa: na sua angústia eu estarei com você. Estar com você. E eu vou te livrar. E ainda mais, outra palavrinha que eu gosto aqui, o glorificarei. Sabe o que é a palavra glorificar aqui? Significa te exaltar. Te colocar numa posição que nunca pensou que podia estar. Eu falei, acho que foi domingo, não sei se foi domingo agora, que quando eu entrei no Banco Itaú, né, e viu mais na terra, ele estava pisando nos céus com Deus. Este salmo, ele tem valor na nossa vida, irmãos, quando a gente crê de fato.
Eu alonguei um pouquinho na palavra, irmãos, porque até para a gente ter um tempinho maior aqui, porque nós estamos com a ausência dos músicos hoje. Então eu aproveitei o tempo para trazer essa palavra para o teu coração. Eu vou pedir para você ficar de pé. O Osvanilson com o Joe vão vir à frente. Nós vamos ter... Você novamente vai curvar a sua fronte agora. Nós vamos ter mais uma música, agora orquestrada. Eu já não vou ter mais a coragem de cantar como eu tive no Tu És Fiel. Cantei meio fora de órbita aqui. Mas eu creio que o nome do Senhor foi louvado. Então agora a gente vai estar ouvindo esse fundo musical e colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe as nossas vidas, que a letra deste salmo, irmãos, a palavra deste salmo possa fazer parte da minha vida, da sua vida, que o que Deus foi para Davi quando ele escreveu este salmo, que ele seja para mim, que ele seja para você, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado pela palavra desta noite, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações. Que o Senhor possa cada dia, Senhor, estar restaurando e abençoando nossas vidas, ó Pai. Nós possamos voltar para nossa casa com a tua graça, com a tua glória, Senhor. Nesta noite nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Aleluias. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe. Estamos já encerrando. Vá na graça e na paz de Jesus. Amém.